o nome das pessoas. Estamos ao vivo! Chegamos! E aí que mora o perigo. Sejam todos bem-vindos ao canal, a uma live surpresa que a gente não tinha agendado antes, mas assim, eu fiquei muito feliz que já há um bom tempo que Sueli me fez uma proposta. Sueli Feliziane está no canal novamente, diga se ela não é maravilhosa. Seja bem-vinda, Sueli. Ai, gente, eu adoro ficar criando essas coisas malucas e depois elas dão certo, assim, na loucura. Oi, meu amor. Oi, gente. A gente está ouvindo. Mas sim, acho que dá para. Sueli, a sua câmera desligou, mas. Aê, voltou. Não, voltou. Ó, gente, minha câmera ela tá meio com problemas hoje, mas ela tá voltando. Voltou. São os plugins, gente, computador novo, e aí dá nisso. Mas é isso, gente, a gente teve uma pira, eu e a Ângela, porque a Ângela estuda deusas do Meio Oriente, né? E eu estudo narrativas sobre mulheres, e narrativas sobre mulheres são sempre permeadas por tudo que a gente tem na nossa cultura a respeito de santas, deusas e mitologias sobre mulheres. Então eu tinha convidado ela há bastante tempo porque eu tenho muita vontade de fazer uma série a respeito de deusas. E eu sempre quis fazer ela em agosto para poder ser o agosto das deusas. Porque a gente tem o nosso ditado que é o agosto de Deus, eu queria fazer um agosto das deusas, para a gente poder juntar o que se tem de mitologia sobre as deusas, o que se tem de história, mitologia e narrativa sobre as mulheres, e o que uma coisa mexe com a outra na hora de a gente criar todos os estereótipos que a cultura joga para cima da gente enquanto mulher. E aí eu estava caçando coisas hoje, eu falei, Ângela, vamos juntar. A Inanna está, as minhas Vênus, Afrodites, Andômedas, as Medusas, e vamos jogar para o mundo. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai tomar chá, a gente vai conversar e a gente vai falar dessas coisas tudo. Ai, que delícia! Ai, eu preciso te agradecer por você pensar em mim e me envolver nesse projeto maravilhoso que você tem desenvolvido há um tempo e né, de novo, eu preciso reforçar que eu te sigo em todas as redes, eu sou maluca por você. E eu também te sigo. Nossa, gente, a gente se segue. Você é maravilhosa. E assim, as deusas, elas, a história das divindades femininas, a história das mulheres, tem me libertado, tem sido um processo de libertação de verdade das amarras da hegemonia, né? Das amarras do colonialismo, das amarras das estruturas de poder e principalmente de violência que a gente sofre diariamente em todas as camadas, né? E claro que em diferentes proporções, mas as mulheres estão aí sofrendo direto, a gente está penando na mão desses vagabundos homens, né? Porque homem cis hétero tem que acabar e a gente tem que começar a estudar melhor o que essas deusas, a história das deusas tem a nos dizer sobre isso. Sim, e por mais que a gente ache que tudo sempre foi homem cis hétero, mulher cis hétero, inclusive dentro das teogonias e das teologias, de tudo que a gente tem de ontologia a respeito de mitos, deuses, heróis, heroínas e monstros, sempre foi tudo muito misturado. Nem todas as deusas são necessariamente arquétipos femininos, como a gente entende feminilidade hoje, nem todos os deuses são arquétipos masculinos, como a gente entende masculinidade hoje. Muitos arquétipos femininos misturavam muito do que a gente entende como feminilidade e masculinidade, inclusive dentro dos genitais, que são coisas que a gente vai falar, e de papéis também. O que a gente entende como masculinidade e feminilidade é tão culturalmente determinado que deuses que eram deuses de complementaridade viram uma coisa só, deusas que eram deusas de complementaridade ou de totalidade viram deusas apenas de uma única função, ou seja, você estripa elas de funções de totalidade de criação, ou seja, de anterioridade a deuses masculinos, quando você muda os parâmetros de cultura. Ou seja, tudo que a gente entende hoje como homem, mulher, papéis, tudo isso já deu tantas viravoltas de um lado para o outro. Por exemplo,
quando a gente pensa, nossa, mas as deusas de fertilidade tinham prostitutas mulheres cis. Uma série de sacerdotisas não eram prostitutas, tá, gente? Essas mulheres eram sacerdotisas. O sexo, pra gente, é uma coisa que só pode ser dada por amor ou trocada por dinheiro. Durante muito tempo, em muitas culturas, o sexo também era uma forma de você atingir ou chegar perto da divindade. Então, essas pessoas eram sacerdotisas. Durante muito tempo, em muitas culturas, vocês tinham sacerdotisas e sacerdotes que também praticavam ritos sexuais para os deuses. E muitos desses sacerdotes, sacerdotisas e sacerdotises, ou seja, pessoas que não tinham um gênero definido, eram pessoas que praticavam os ritos sexuais para as deusas e para os deuses. E para os deuses sem gênero, dentro de seus templos, com designações genitais e de sexo completamente diferentes da que a gente tem hoje. Então, assim, tudo que a gente entende agora do que seria papéis não tem absolutamente nada a ver com o que as deidades gostariam ou não gostariam de saber, ou de fazer, ou de entender o mundo. Então, eu gostaria de começar essa conversa primeiro com isso. O que a gente acha sobre gênero, sobre papéis, sobre o que é masculino, feminino, intermediário, vamos jogar tudo no lixo, vamos começar tudo de novo. O que a gente entende sobre Deus, único, o que a gente entende sobre Deus, plurais, também joga fora, porque não se aplica. Deuses da antiguidade funcionam numa outra ótica, numa outra regra e numa outra lógica, porque são outras culturas. Deixando tudo isso para trás, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai partir do que é mais longevo, do que é mais, como é que eu diria, do que a gente tem como um começo de fio para onde eu vou chegar, a gente vai começar com a Ângela falando de uma deusa que eu tenho uma fascinação muito grande, porque ela é basicamente uma deusa que gerou uma série de outras divindades, ela gerou um efeito dominó de divindades no mundo antigo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas com a Ângela Natel, a gente vai falar agora sobre Asherá, a deusa de Israel, a esposa de Javé. Que babado! Amo, amo! Gente, vocês sabiam que Javé era casado? Era casado, gente. Quem contou para vocês no culto de domingo? Pois é, amiga da escola dominical, ninguém te falou. Pois bem. Pois é, Javé, né? Javé e os seus segredos. E olha só que a Xerá, ela é muito mais antiga do que o próprio povo de Israel e de Judá. Muito mais antiga. Os primeiros registros sobre a deusa Xerá estão na Babilônia, na época de Hammurabi. Sim, aquele Hammurabi que recebeu as leis, aquele código de leis maravilhosas, né? E que da divindade solar, assim. Aquelas leis maravilhosas de você perder o olho, de você uma delícia. Baseada numa violência deliciosa que todo mundo gosta de ver hoje, até hoje, né? Que, nossa, violência é tudo de bom para o povo. Então, lá na época de Hammurabi, entre os amorreus, né, também, a Xerá era considerada uma das divindades principais do panteão, e ela era considerada a deusa das estepes, deusa da planície, lá na Babilônia. Então, os primeiros registros sobre ela, com o nome Axerdu, ou Axertum, era da Babilônia, tá? Lá na antiguidade. A grande questão é que muitas vezes as pessoas confundem tem o hábito, né? Isso me dá ranço de pesquisador, que diz que a mesma deusa se manifesta em vários lugares com nomes diferentes, em culturas diferentes. Como se pudesse reduzir as mulheres a um único estereótipo, né? Então ele marca o estereótipo de feminino e diz, não, então, do mesmo jeito que as mulheres podem ser reduzidas a um estereótipo, é a mesma deusa com vários nomes diferentes, isso me dá ranço. Então, se você quer ser uma boa pesquisadora, comece a questionar essas reduções
femininas, comece a questionar essas ideias de arquétipos que viram estereótipos. Pelo amor da deusa, comece a questionar isso, tá? E a gente vai começar a perceber que não se trata, no caso da Axerá, de a mesma deusa com nomes distintos, porque você vai fazer uma pesquisa também linguística e perceber que o nome dela vai sendo adaptado linguisticamente, mas é ela que está andando junto com os amorreus que não eram sedentários, que faziam as suas caravanas pelo Mediterrâneo, pelo Crescente Fértil, né? Aquele mapinha do Crescente Fértil, que vai desde da região da Babilônia, né? Até o Egito, que faz uma meia-lua, e é o que a gente chama de Crescente Fértil. E os amorreus eram povos nômades que viajavam, e nessas trocas culturais, algo muito normal, não existe nenhum contato intercultural que não tenha uma certa influência. Ali, a Xerá não se misturou com o Ishtar, com a Inanna, não se misturou com outras deusas. Ela seguiu o caminho dela e, ao chegar no Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, ela chega num país, uma cidade grande, um grande povoado chamado Garit, a cidade de Hashamra. E lá ela é assimilada quando aqueles grupos se tornam sedentários e se misturam, porque o Garit, na antiguidade, era uma potência na região de Canaã, tanto é que eles foram os primeiros a dominar o bronze na Era do Bronze. Foram os primeiros a usar bronze nas suas armaduras. Foram os sírios, os antigos sírios, né? O pessoal de Ugarit. Então, veja que eles eram uma grande potência, mas quando você faz uma análise da cultura e da população ugarítica, a maior parte da população era composta de estrangeiros, composta de comerciantes, porque ali era a costa do Mediterrâneo, era uma região comercial, então muita gente de tudo quanto é povo passava por ali. Os amorreus que se estabelecem ali misturam, claro, só para avisar o pessoal, sejam muito bem-vindos. Sim, a live vai ficar gravada e vocês podem interagir à vontade e compartilhar. Avisa o povo que está tendo live maravilhosa sobre as deusas, pessoal. E aí, aí o que acontece? Quando a Xerá se estabelece na região de Ugarit, ela começa a ser muito popular. Tanto é que mitologias começam a ser criadas em torno dela, como o famoso ciclo de Baal. E é interessante notar que até nisso, a princípio, a deusa era uma deusa muito popular, porque ela chegou em rotas comerciais, mas ela vai ser cooptada pela elite. E isso é um movimento muito natural quando se há interesses monárquicos, interesses de poder político, estabelecimento de poder político, porque é a partir das hierarquias políticas que se formam os panteões, as hierarquias de deuses, né? Isso é muito importante. E quando a Xerá é cooptada pela elite, ela se torna a representação da rainha-mãe na cultura. E tanto que o ciclo de Baal é uma coleção de mitos em que ela é apresentada como esposa de El, o deus principal do panteão ugarítico. Deixa eu mostrar El para vocês. Acho que, só para vocês verem, foi muito legal. A Paula Turriani fez as réplicas para mim. Essa aqui é uma réplica de uma imagem do deus El. Ele é feito em bronze, com folhas de ouro. Ele geralmente aparece como um velhinho sentado no trono, e com a mãozinha, uma segurando um bastão e a outra abençoando. Mas a Xerá maravilhosa, né? Mestre dos magos. Exatamente. Mestre dos magos, exatamente. E ela é representada de forma muito interessante. Essa aqui é a réplica da tampa de um baú de marfim, em que ela é representada. Em Ugarit, ela é chamada Atirat, exatamente pela língua ugarítica, né? Que usa o TH no lugar do SH, o Axerat vira Atirat.
e ela é representada circundada de animais e com ramos nas mãos. Essa aqui é o bode, os ramos, o crescente. Tinha mais um símbolo dela, não tinha? Sim, tem os leões também, né? Por exemplo, essa aqui é da século XIV antes da Era Comum. E só para você ter uma ideia, século XIII antes da Era Comum, isso aqui é região de Judá, tá bem? Uma folha de ouro e ela em cima de um animal, um cavalo ou um burro, também com as folhas, né? As ramos na mão. Ramos. Agora, quando você tem um objeto que representa tanto a união do culto de Javé com Axerá, é uma coisa interessante, porque a parte em que ela é representada, ela está entre dois leões. Os peitinhos. Exatamente. E aí, ela também é representada como uma árvore entre animais. E Javé como um disco solar. Então, você tem um objeto cultual em que o culto de Javé e Axerá é mesclado na região de Israel. Isso aqui foi encontrado na Tanakh, século X, antes da Era Comum. Tá? Isso é importante. Olá, de quando é datado o registro mais antigo da Axerá? Já é da época de Hammurabi, ok? Vou roubar um cigarro, já vem. Tá bem. Deixa eu não quero falar as datas equivocadas, então eu vou pegar aqui só para não dizer, não falar besteira para você, tá? Eu vou te dar a data certinha. Aqui. Gente, meu vizinho está ensaiando. Tá muito barulho para vocês? Não, tá tranquilo. Se tiver, eu fecho aqui. Aqui, a primeira menção, então, de Axerá, encontrada nos textos babilônicos, que datam da primeira dinastia, entre 1830 e 1531, antes da Era Comum, num hino babilônico, reescrito depois no período grego, que vai falar sobre Ashrat, a deusa da planície. E ela se torna consorte de Amurru, né, que era o senhor da montanha. E aqui tem outra questão importante por causa da referência à deusa e às montanhas, né? Que as montanhas eram consideradas os lugares da habitação dos deuses, porém, no contexto de Israel, nós temos uma divindade da montanha que é Shaddai. Shaddai é a divindade da montanha e que Shad, em hebraico, significa seio. Então, e você tem ainda esse ai no final como um sufixo de divindade feminina. Eu falo que peitos são divinos, ninguém acredita. Sim! E ainda há pesquisadores que teorizam de que Shaddai seria, sim, um epíteto da deusa Asherá no contexto do sul da Palestina, né? Seria no contexto das tradições de Abraão. Conta pra gente o jeito que o pessoal entendia a Asherá, não como uma deusa menor ou como uma deusa acessória, mas como uma deusa principal. Ah, sim, só para você ter uma ideia, tanto no reino hitita, porque a Asherá foi para lá também por causa dos amorreus. Lá no reino hitita e em Ugarit, ela é conhecida como a mãe dos deuses, a criadora dos deuses, e ela é conhecida como a mãe dos 70 filhos, ou no reino hitita, os 80 filhos. Ela era mãe de todos os deuses do panteão ali abaixo dela, né? Tirando o consorte dela. E às vezes até ela é confundida como aquela que gerou, inclusive, o seu consorte, dependendo da mitologia.
Então, a Xerá, no reino hitita, inclusive, tem alguns mitos em que ela gerou os 70 deuses e depois ela se casa com um dos seus filhos também, para gerar outros filhos. Então, ela passa de geração em geração, enquanto as divindades masculinas elas vão mudando, uma tomando, usurpando o trono da anterior, como Baal usurpou o trono de El, no caso da mitologia ugarítica, e depois teve aquele problema entre Baal e Javé, no contexto de Israel, a Xerá continua única. Então, os deuses masculinos vão usurpando um lugar do outro, o filho usurpa o lugar do pai, mas a deusa permanece a mesma. Esse é o caso de Axerá no contexto da mitologia ugarítica e também no contexto de Israel e Judá. Isso é importantíssimo. E ela era tão importante que ela era a figura da rainha-mãe, a mulher mais importante do contexto social ali, e político, né? Tanto que Jezabel, a famosa Jezabel, era, além de rainha, princesa fenícia e rainha de Israel, ela é uma sacerdotisa de Axerá. E é interessante que você não tem nenhuma pedra que prove que Salomão existiu, mas você tem selo de Jezabel como prova de que ela foi rainha e que ela existiu historicamente falando. Não é interessante isso? Sim. E ela é eu acho o máximo. E outro registro, né, arqueológico, por exemplo, é a de que as deusas, no caso a Xerá e a Nat, elas amamentavam os príncipes e os reis. Então, os reis eram conhecidos como os sugadores da deusa, aqueles que eles sobreviviam à base da divindade que vinha dos seios da Gente, deusa. presta atenção nessa imagem, tá? Ela vai ter a ver com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Essa aqui é uma placa de marfim do templo de Rachamra, na atual Síria, né? Entre 1550 e 1200 antes da Era Comum. Retratando dois príncipes bebendo dos seios da deusa. Tá? Isso é muito, muito comum. Essa é a representação mais comum. A Xerá foi encontrada aos milhares, esse tipo de estatueta, na região de Judá, até o século V antes da Era Comum. Você tem registro dessas estatuetas. Ela, no contexto de Israel, ela é conhecida como a deusa árvore, tanto que ela a mais comum é representada ela sem pernas, por ela representar, a própria árvore poderia ser um santuário da deusa, ser reconhecido como a própria deusa ali representada. Tanto é que os bosques, né? Isso, tanto é que você tem as tradições de Jacó e as tradições de Abraão, que são tradições diferentes. As tradições de Jacó são tradições do reino de Israel Norte, e as tradições de Abraão são as tradições de Judá, Reino do Sul. Todas essas tradições, principalmente as tradições de Abraão, estão relacionadas ao culto em torno das árvores, nos santuários das árvores, né? Você vai encontrar o carvalho, né? E no livro de Juízes, inclusive, tem o registro da profetisa Débora, que julgava o povo debaixo de um carvalho, né, que era o santuário da deusa, especificamente. E nesse contexto das narrativas de Débora, tem registro da deusa Anat. Em Juízes, você vai ver um dos juízes das tribos de Israel, chamado Xangar, filho de Anat. Quem é Anat? Olha só, um juiz das tribos de Israel, chamado como filho de Anat, filho da deusa Anat, que ela é filha de Axerá, no panteão ugarítico, uma deusa guerreira, uma deusa extremamente sanguinária, que ela era conhecida como cortadora de cabeças, tanto que tem uma cabeça aqui no pezinho dela. E é a nossa próxima convidada. Exatamente. E ela, a Nat, até eu gosto muito da expressão do rosto dela, que ela é bem, assim, bem puta, né? Ela tá puta com tudo. E é verdade. A grande questão é que, no caso de Anat, ela não se encaixa nos padrões de gênero para a época, porque arco e flecha eram armas masculinas.
E no mito, ela é conhecida como aquela que quis matar para roubar o arco e a flecha de um homem. Então, ela usa arco e flecha, ela usa armas tipicamente masculinas para a questão de gênero da região, e ela não obedece nenhum tipo de padrão que é colocado para ela. Tanto que no mito também, ela é filha de El, filha do grande El, que representa o rei. E ela ameaça matar El, ela fica nervosa com o pai. Então, ela não obedece nem os padrões sociais de uma filha para com o rei. Ela quer esmagar a cabeça do próprio pai. E é ótimo que isso aparece no mito, inclusive, né? E aí, inclusive, eu tenho o curso do Panteão Ugarítico que né, dá todo o material sobre isso. Mas é importante que a gente perceba que a Xerá, ela está completamente relacionada ao Deus principal, ao rei, à rainha, ao poder dentro de uma sociedade. Sempre ao poder. Mesmo que ela também esteja entre todas as camadas sociais sendo adorada como Deus. E aí eu tenho o meu ranço de chamar ela de deusa da fertilidade, porque as deusas, elas não são reduzidas a uma única característica, assim como as mulheres não servem para procriar, né? As deusas, elas são, cada uma tem a sua complexidade, cada uma tem a sua peculiaridade, elas não podem ser reduzidas à questão da fertilidade. Tanto que a Xerá, ela tem inúmeros títulos, ela é chamada no mito do ciclo de Baal como aquela que pisa o mar, e aí Mar, o deus Yam, tem toda a mitologia, como numa Elish, né, as cosmogonias, de que o deus principal destrói o dragão, a serpente do marinha. No mito do ciclo de Baal, e dos outros mitos relacionados em Ugarit, a Xerá é aquela que pisa o mar. El é amigo do mar, El é amigo de Yam. Do dragão, da serpente marinha, mas a Xerá é a que pisa o mar. Então, o atributo da divindade que destrói a serpente marinha ou que se sobrepõe a ela não é dado a uma figura masculina no panteão ugarítico, mas sim a Xerá. E é a mesma, uma imagem semelhante de Marduk com a serpente Tiamat na Babilônia. Né? E aí você vai ter o grande poder que a Xerá tinha, a grande influência que ela tinha sobre o panteão, sobre inclusive os povos cananeus, né? Os palestinos, né? Toda a Palestina, porque Israel, a despeito do que os crentes defendem, historicamente Israel era um povo cananeu. Ele não veio de fora, ele é cananeu, tão cananeu quanto qualquer outro cananeu. E por isso adorava a Xerá desde o princípio da sua existência. Tá? Muito importante isso. Eu tenho outras coisas, né, outras imagens que são encontradas na região, né, de Xerá, a representação delas, mostrando os seios. Importante isso porque a questão dos seios tem a ver com poder. Por isso você vai ver nas suas Bíblias o termo Shaddai sendo traduzido como Deus Todo-Poderoso. Não é engraçado que o verbo Shad, de amamentar, seja traduzido como poderoso, todo-poderoso? E transferido para uma noção masculina de poder e de dominação e de destruição, e não mais de cuidado, de nutrição e de nutrição coletiva, né? E de cuidado. É como se você transferisse a questão de cuidado coletivo, de nutrição coletiva e de manutenção do povo da nutrição para o domínio. Isso. E é quando você faz essa transposição, e é quando a deusa começa a se multiplicar pelos povos, porque os povos são nômades, e eles começam a tomar conta do Mediterrâneo, que ela vai chegando em outras terras. E se tem uma coisa que os gregos gostavam muito, eram apaixonados, era por deuses novos. Quando ela começa a chegar nas partes do Mediterrâneo, principalmente na ilha de Chipre, e na parte púnica do domínio grego,
Quando a Xerá chega por lá, as pessoas pegam a parte do mito que é a Xerá pisando no mar e associam a Xerá ao mito de Afrodite, que é a que é nascida dos testículos de Urano que são cortados por Cronos, jogados no mar. Lembra da serpente que é morta e jogada no mar? E que ela pisa na espuma? A deusa que nasce bela e nua da espuma, só que já é uma deusa domesticada, porque a gente está falando de uma sociedade que já é patriarcal nessa época. Ela chega assimilada nesse outro povo. Então, não é que a Xerá mudou. A Xerá não mudou. Ela não tinha que mudar. Quem mudou o mito é quem pegou o mito e transformou o mito à sua própria imagem e semelhança. Sabe aquela ideia de que a gente cria os deuses à nossa imagem e semelhança? Feuerbach. Pois bem, quando os mitos da deusa nutridora, da deusa dos montes, da deusa dos carvalhos, e aí a gente está falando de uma deusa natureza, tá, gente? Não é uma deusa que pega você no colo. Isso. Tá? Não é uma deusa que nasce da espuma pura e bela, com cabelos sedosos até e que é a mais bela, que vai ser a deusa da beleza, da fertilidade, do amor racional e irracional, da maternidade, bererê, bererê, como acredita-se que talvez Afrodite tenha sido. Se bem que para eles tem uma diferença entre a deusa da maternidade da família e da Afrodite, que é a deusa da beleza e dos amores inconstantes e incontroláveis. Porém, quando a ideia de que Afrodite, a nascida do mar, Afrodite, ela tem inclusive um nome muito engraçado, que é a nascida da espuma, porque ela nasceu da espuma do mar. Ela já chega domesticada, ela já chega dona da beleza, os poderes delas estão restritos a esse mundo, mas ela é anterior a Zeus, que é o pai de todos os deuses. E ela tem uma função muito específica no panteão. Ela vai ser também a precursora dos mitos de Vênus, que é uma domesticação ainda mais potente, porque é uma domesticação romana. Vocês lembram que Roma é a terra do pater-famílias, né? Ela vai ser, além da precursora do mito de Vênus, porque é de Afrodite que vem Vênus, não é o contrário. Vênus é a padroeira de Roma. Sendo a padroeira de Roma e de todas as gens, ou seja, de todas as gentes, de todos os grupos familiares de Roma, ela é a padroeira da loba. O que a loba fez? Mostra aí a imagenzinha da Xerá dando de mamar para os príncipes. Quantos são os príncipes? São 2. Vocês lembram da imagem da loba dando de mamar para Rômulo e Remo? Os príncipes fundadores de Roma? É o mesmo mito. Só que é um mito adaptado para uma maternidade cuidadora e uma maternidade natureza cuidadora da terra. Já na Sicília grega, que assimila essa Vênus para uma maternidade cuidadora das nações. As nações vão assimilar as suas deusas e vão dar a cara para as deusas que elas quiserem. E o que tem mais de interessante de tudo isso? Vocês conseguem perceber alguma coisa muito, como é que eu diria, que liga um pouquinho a ideia de que a Xerá precisou ser eliminada de um lugar ou ser colocada como a esposa de Javé, depois ela desaparece da cultura e Javé vira o pai de todas as coisas, ele assimila atribuições femininas como o cuidado, a amamentação, e ele vira, de repente, o pai de todo mundo, aquele que dá a nutrição, aquele que cuida, aquele que salva, aquele que acolhe, aquele que recebe e que, inclusive, vai dar o conforto a todas as pessoas, ele vai assimilar todas as atribuições femininas. Nos panteões politeístas, as pessoas vão pegar todas as características de Axerá, vão incluir, inclusive vão dividir em outras divindades, e vão colocar nela os atributos de beleza, feminilidade, doçura, encanto, sedução, inclusive algumas coisas um tanto quanto, como é que eu diria, aquela sedução que não é tão ética, não é tão moral, tanto é que ela vai fazer uma espécie de jogo, ela vai fazer com que pessoas enganem moças para serem seduzidas, ela vai ajudar Zeus a seduzir mulheres que não querem ser. Porque Zeus é o mestre do estupro, tá, gente? Não sei se vocês sabem. Zeus é o deus dos deuses, é o cara mais legal do mundo, só que não.
Todas as mulheres com quem ele faz sexo, ou a maior parte delas, são mulheres que não querem fazer sexo com eles, acho que com a exceção de Alcmena, que é a mãe de Hércules. Ainda assim, vai rejeitar Hércules porque ela não quer um filho que não seja do matrimônio dela. Mas a Afrodite vai andar pelo mundo fazendo com que, tipo, a mulher de Menelau, Menelau é um filho da puta, não fez a oferta que ele falou para mim. Tudo bem, vou fazer a mulher dele se apaixonar por outro, vou criar uma puta de uma guerra aqui. Se fudeu. Beleza? E eles vão atribuir a essa deidade feminina uma série de características de perfídia, de amoralidade, de sedução mesquinha e de coisas que eles vão atribuir às mulheres. E todas essas características atribuídas ao feminino vão se manifestar nas culturas desses povos. Tanto é que as mulheres têm que ficar presas no gineceu, no caso dos gregos, e vão ter direitos políticos reduzidos no caso das sociedades romanas. Por quê? Porque as mulheres não têm capacidade moral, segundo alguns filósofos como Aristóteles, enfim. São homens mal feitos ou homens defeituosos que não possuem a capacidade moral ou a capacidade mental e intelectual de tomar boas decisões. São pessoas que são belas, que são extremamente sedutoras e como é que eu diria? Movidas apenas pelos próprios interesses e que não pensam no bem comum. Por isso que a política é uma arte dos homens. Certo? E todos esses estereótipos vão ser colocados nessas deusas. E eles vão ser colocados nessas deusas dentro dos seus arquétipos, dentro dos seus estereótipos, dentro dos seus cultos, dos seus mitos, certo? E vão ser estendidos para todas as mulheres das suas respectivas culturas. E é assim que você extermina das culturas a possibilidade de que mulheres sejam outras coisas além do que os seus arquétipos permitem. Controlando os mitos, controla-se as mulheres. Exatamente. A partir do momento que você controla os mitos, você controla as mulheres. E por que isso é interessante do ponto de vista de quem estuda narrativas? Quando você para pensar nas nossas narrativas hoje a respeito de religião, alguém fala sobre uma esposa de Javé? Nunca! Alguém fala que na época de Israel você tinha sacerdotisas, que Jezabel, na verdade, não era uma rainha prostituta que queria fazer com que o esposo dela fosse cuidado de Jesus? Não, tipo, mano, ela era uma sacerdotisa de uma outra deusa da mesma região, do mesmo panteão. E ainda... Eu tenho uma opinião muito complexa a respeito de recalque, tá? Eu acredito que recalque, que se a violência não fosse tão naturalizada com relação ao domínio, a gente ia entender que a violência é o recalque masculino feita ação. Porque o que a gente tem de violência como recalque masculino é uma coisa extremamente naturalizada. Porque o que mais é do que o massacre das sacerdotisas e a queima dos bosques do que um recalque imenso do poder religioso feminino? Quando você muda as teologias. Porque quando você muda as teologias, você cria um Deus de território, você precisa que esse Deus de território expanda, você não pode ter um Deus de cooperação. Esse Deus de cooperação com uma consorte que é nutridora, amamentadora, existe nos bosques e que o poder é compartilhado, essa deusa não vai sair do monte e dominar outro monte. Os seios dela estão aí, os seios dela não vão sair andando do monte, certo? O que você precisa fazer? Mudar essa teologia toda para que seja de um Deus conquistador, em que a conquista seja o Shaddai, e esse Shaddai vai conquistar o outro fulano, e vai atrás dos peitos da outra. Perfeito. E não dá para chamar isso de teocracia, porque toda teocracia é uma hierocracia camuflada. Ou seja, é o poder dos sacerdotes da elite religiosa. Então, toda teocracia é a elite político-religiosa dominando o poder. É por isso toda teocracia, na verdade, é uma hierocracia. Sim, exatamente. Busca raízes. Mitos mais antigos podem ter influenciado um inconsciente coletivo.
Eu não sei se eu acredito em inconsciente coletivo, Raízes, porque, na verdade, o inconsciente coletivo, ele só existe se você parar para pensar que ele se retroalimenta por meio de rituais. Todo tipo de ideologia de consciente e de inconsciente, ele é construído por símbolos. Se ele é construído por símbolos, ele é construído por símbolos dentro do grupo, pela reapresentação desses símbolos constantemente. Por isso que alguns grupos entendem, alimentam e decodificam alguns símbolos e outros não. Por isso que a gente fala de linguagens diferentes e a gente vai falar de linguagens simbólicas para alguns povos e outros não. Hoje em dia, o povo que se diz cristão ou israelita entende os símbolos do cristianismo e de Israel e dos panteões de uma forma, porque esses símbolos dos quais a gente está falando não foram alimentados e retroalimentados. Então, eles deixaram de existir dentro da mitologia. Foram substituídos. Isso, por isso que eu acho importante a gente falar sobre eles, e quando eu descobri a pesquisa da Anatel, eu fiquei maluca. Eu falei, cara, eu já tinha lido a respeito, mas eu nunca tinha conhecido alguém que estudasse a narrativa e os símbolos para a gente poder falar sobre ela e sobre a existência. Uhum. Isso quando uma deusa árvore, ela é substituída por uma árvore estilizada no templo, no santo lugar do templo de Jerusalém, aí você percebe... Por velas, que são símbolo fálico. Exatamente. Velas são símbolo fálico, e são símbolo multifálico. E aí você percebe quando uma árvore é substituída por outra para dar vazão ao símbolo masculino. Sim. Isso aqui foi feito no pós-exílio pela elite sacerdotal, gente. Isso aí não é uma coisa complicada de entender quando você percebe que existe uma intenção política de mudar toda uma narrativa e toda uma estrutura do imaginário do povo. E aí o pessoal chega e vem assim, cara, até gente que odeia crente fala merda nesse ponto. Preciso falar a verdade. Por quê? Porque usa a mesma narrativa dos crentes para rebater os crentes. Então fica tudo em cima da mentira dos tradutores da Bíblia. É a mesma problemática. Por quê? Porque vai pensar que existia um reino de 12 tribos, vai falar mal de Salomão, vai falar mal do reino de Israel e tudo mais. Eles estão repetindo o que os textos bíblicos, o que os tradutores dizem, sem fazer uma análise histórico-social do que está acontecendo, de quem que foi o dono daquela narrativa, quem construiu aquela história bíblica. Quem terminou de fazer as correções em todo o Pentateuco, só para vocês terem uma ideia, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram terminados lá em 200 antes da Era Comum. 200 antes de Cristo. Foi a última coisa a ser terminada, porque os sacerdotes e os escribas estavam lá, os fariseus que estavam nascendo, que eram os do partido persa, né? Os judeus que se foram para o partido persa, que eram os fariseus, eles começaram, estavam botando o dedo na narrativa ainda, e dizendo que era Javé, o culto sempre foi em Jerusalém, que as coisas sempre foram centralizadas, que qualquer outra imagem era ídolo, só o uso do termo ídolo já joga todo o peso negativo sobre a imagem e a representação daquela divindade. Aí começa quando o cristianismo chega, a história do cristianismo começa a cunhar o termo pagão, porque pagão é tudo aquele que não é cristão. Então, são os termos que vão jogando essa carga de violência, não só uma violência física, mas uma violência simbólica, sobre a descentralização, sobre o igualitarismo, né? Sobre essa distribuição de suprimento entre os grupos, que vai sendo demonizada e vilanizada, assim como Jezabel. E deixa eu só dar um exemplo, porque eu estou quase tendo um troço para ter que contar. Porque assim, quando a história de Jezabel foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, que se chama Bíblia Hebraica, né? Quando a história de Jezabel foi traduzida em Alexandria pelos judeus que estavam lá para o grego, foi a primeira tradução feita do Antigo Testamento para o grego, e eles foram traduzir a história de Jezabel lá, eles descreveram Jezabel olhando para Cleópatra.
Eles descrevem Cleópatra no lugar de Jezabel quando da tradução grega. Eles não estão mais descrevendo Jezabel, eles mudam os termos hebraicos e mudam a narrativa sobre Jezabel para descrever Cleópatra, porque há toda uma construção a respeito da imagem da Cleópatra também, da vilanização, da sedução, de todas essas coisas, de como Cleópatra é construída no imaginário popular. Os filmes ajudam isso, a demonizar ela, a construir. Então, a própria tradução do hebraico para o grego muda a história de Jezabel para se referir a Cleópatra. E quando, lá no texto de Apocalipse, cita Jezabel, eles estão usando a tradução grega. E eles usam essa tradução grega para falar que Roma era uma prostituta. Eles usam a figura de Jezabel para colocar como a prostituta da Babilônia, aquela que vai tentar e destruir os povos. Você tem alguma imagem de Jezabel aí, não? Ou alguma foto? Ou a descrição de como morre Jezabel? Sim. Eu tenho um achado arqueológico aqui. Deixa eu pegar. A Jezabel é referida usando-se muito essa imagem, porque ela morre numa janela, né? Ela é jogada de uma janela por Jeú, que é em nome de Javé, né? Deixa eu pegar aqui a imagem dela, porque é importante, tá, gente? Que essa imagem aqui é um achado arqueológico para se referir a uma mulher, uma princesa fenícia em Israel, né? E por isso ela é referida como sendo Jezabel, tá? Mas é só uma ilustração, é claro, né? Eu quero mostrar para vocês, porque eu acho lindíssima essa imagem. Aqui. É que ela tem ligação com o que eu vou falar em seguida sobre como a imagem da mulher deusa com todos os atributos da deidade que Asherá vai ter uma hora e que vai ser incorporado nas mulheres que são sacerdotisas ou nas mulheres que representam a deidade, vai cair depois, ao longo dos séculos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa representação. Deixa eu só compartilhar a imagem para vocês, porque vocês estão vendo? Então, né? Não. Acho que ainda não. Peraí. Agora estou. Tá aqui. Essa é a mulher na janela, que é como ela é descrita, né? Ela vai... É da época do reino de Israel Norte, né? De Samaria. E representa a Jezabel, né? Aqui dizia ser grande, que tinha olhos negros, né? Tem um ícone todo construído, literário, em torno da figura de Jezabel. Você quer falar? Ela é uma mulher muito bonita, de olhos negros, e ela é jogada da torre, ela é jogada da janela, ela cai no pátio, seu corpo ela é devorada pelos cães e seu sangue é lambido pelos cães do marido, pelos cães de caça do marido. Pois é. Vocês conseguem imaginar essa... Eu lembro que quando eu era pequena e a gente fazia escola dominical, era um dos tópicos da escola dominical dos adultos, que a gente aprende quando a gente é adolescente, você passa do livrinho das crianças para o livro dos adultos. E tinha uma visão bem gráfica, inclusive, da Jezebel caída e dos cachorros lambendo o sangue dela e comendo a carne de Jezebel depois da queda dela e de ela ter sido punida por ser uma servidora de outro Deus que não o Deus de Israel. E aí eu vou voltar para os cultos derivados de Asherá, que vão, inclusive, dar origem aos cultos de Hathor, de Afrodite e de Vênus, porque a deusa vai se moldar aos outros povos. Não sei se vocês sabem, mas Cleópatra também foi uma grande devota de Hathor. Olha, Hathor, que maravilhosa! Sim,
E assim como existe relação entre Javé e o espírito mal de Javé, existe relação entre Asherah e Lilith, a minha amiga Angela Notel vai dizer que talvez sim. Não necessariamente, mas há controvérsias. A grande questão é que o espírito mal enviado de Javé, né? É que aí é que tá. Depende de quem conta a história. A pergunta, ela está equivocada, tá? Há equívocos na pergunta. Por quê? Porque a ideia do espírito mal de Javé é a ideia do concílio dos deuses. É a ideia, o texto mesmo revela que a mentalidade não era monoteísta no texto. Então, a gente não tem ali uma competição. Tá? E quando se fala de Asherah e Lilith, geralmente é em contexto de competição de mulheres. Veja que interessante que falar de Javé e do espírito mal enviado por Javé não é uma competição, é uma colaboração. O espírito é enviado por Javé para enganar os profetas no texto da Bíblia hebraica. Mas no caso de Asherah e Lilith, Lilith é uma mitologia judaica criada muito posteriormente, tá? Isso é judaísmo, e judaísmo é depois da época persa, do Império Persa. Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque essa do espírito mal enviado por Javé é anterior a isso. É no domínio do Império Assírio, é bem antes. E aí, quando você vê que não existe competição entre Javé e o espírito mal que ele envia, um está colaborando com o outro, fazendo o propósito um do outro. Quando Lilith, a mitologia de Lilith é criada no sentido de uma rivalidade com a figura de Eva. E aí você vai perceber a figura de uma mulher que não se submete em relação a uma mulher que se submete. Agora, a grande questão é que esse imaginário vai ser desenvolvido posteriormente no cristianismo. E é uma grande problemática aí, porque há teorias de que a figura de Eva represente, então, a própria Asherah. Porque Eva é citada como mãe dos viventes, assim como Asherah é criadora dos deuses. E Eva, a figura de Eva é construída pela elite sacerdotal no pós-exílio. É como uma figura insubmissa, uma figura que leva à perdição e que precisa ser extirpada, exatamente na época em que a imagem de Asherah é retirada do templo. Que coincidência, eles tiram a imagem de Asherah do templo de Jerusalém, do altar lá em Jerusalém, e de repente criou a mitologia de Eva. É muita coincidência. Lilith aparece muito posteriormente, mas sempre no contexto de competição entre mulheres, que aí é outra relação. Tá? E Lilith não tem, então, relação direta com a Asherah, mas existe essa ideia de a necessidade de mostrar, fazer um estereótipo de uma subversiva, aquela que quebra as leis. E ela vai suprir essa falta de Asherah, porque não tem mais Asherah na época em que Lilith é criada. O mito de Lilith é criada. A Asherah não é mais adorada. Então a Lilith vai acabar ocupando um lugar de subversão feminina, exatamente para continuar o estereótipo. Só para vocês saberem, na época em que a Asherah é tirada do templo e que a narrativa de Eva é criada, há uma matança de profetisas. Há um extermínio de profetisas. E é nessa mesma época em que a elite sacerdotal pós-exílica extermina as profetisas, você vai ter a escrita, a elaboração das leis de pureza e impureza que estão em Levítico e Deuteronômio. De que a mulher é impura porque menstrua, de que a mulher é impura quando nasce, impura quando morre, impura quando toca em qualquer coisa. E aí você vai mulher ter impura, ponto. Leis e mais leis para botar a mulher numa caixinha e segurar ela lá. São as grandes leis de pureza que tornam a mulher impura. Tanto é que você vai ver na narrativa dos evangelhos
Maria, quando tem um bebê, ela tem que oferecer sacrifício por ela e pelo bebê, porque ela está impura, né? Nem que o bebê vá salvar o resto da humanidade impura, não, impura, impura. Não interessa, não interessa. Interessa se você pariu o Salvador. Foda-se. E eu acho que é interessante a gente pensar também, tipo, qual foi o destino de Lilith no fim das contas? Virou um demônio. O demônio que mata a criancinha. Um demônio que mata a criancinha e foi mandado para onde ficam os demônios. Porque esse é o destino de todas as mulheres impuras, certo? E qual seria o destino das Asherás, ou de todas as representações do que seriam as Asherás? Tem uma coisa interessante que é assim, a partir do momento que a Asherá passa de um símbolo de poder da mãe de todos os deuses, e ela é eliminada dos panteões como um símbolo de poder para um símbolo domesticado, tanto no judaísmo, né? Porque ela é eliminada do panteão ugarístico para passar para o panteão judaico como uma Eva domesticada, com a sua oposição, ou seja, com todo o seu lado liberto, com todo o seu lado livre, natural e insubmisso como Lilith. E depois ela se transforma nas outras culturas como também uma mulher bela, sórdida, enganadora, sedutora, mãe dos amores incontroláveis, deusa da beleza, dos estratagemas da beleza, a criadora das guerras, da Guerra do Peloponeso, por exemplo. Ela também passa a encarnar essas ideias de insubmissão feminina e ela começa a ter representações dúbias dentro das culturas que a criam. Por exemplo, as primeiras representações que a gente vai ter de Afrodite, por exemplo, que é a Afrodite que nasce, né? Você vai ter uma Afrodite impudica. Você vai ter uma Afrodite liberada. Uhum. Você vai ter uma Afrodite mexendo nos cabelos e mostrando os seios. Ela não tem medo do que ela é, ela não tem medo de mostrar a própria sedução. A partir do momento que ela passa para Vênus, ela sai do mar cobrindo as vergonhas. E ali, dentro das próprias mitologias, ela vai se transformando enquanto representação dentro do mundo mitológico e dos mundos cristãos para mitologias muito piores e muito representativas do que a gente imagina que aconteceriam com as mulheres insubmissas, sedutoras e portadoras desses poderes que a gente atribui a essas deidades. E eu tenho alguns exemplos disso para mostrar para vocês, que são as coisas que eu andei pesquisando e que eu andei descobrindo, que o que a gente entende dentro da imagem das nossas deusas não tem necessariamente a ver com tudo o que a gente percebeu das deusas até agora, mas dentro das culturas delas, elas tiveram representações diversas. Por exemplo, as pessoas entendem as imagens representativas de mulheres da antiguidade como Vênus, mas aquelas mulheres não são Vênus, elas não são mulheres domesticadas que saem das espumas como mães ou como deusas da beleza, da sedução, com atribuições através de um olhar masculino. Elas são deusas mães de tudo. Elas são mulheres com barrigas grandes, com seios dispostos, com quadris largos, às vezes com pernas abertas. Elas são mães de gerações e gerações de culturas primevas que acreditam nas forças femininas como forças da natureza mesmo, como montes, como árvores, como bosques. Elas não são mulheres saídas lindas com peitos empinados e grandes cabelos saindo não são imagens domesticadas de mulher através de olhares patriarcais. São outro tipo de representação feminina. Entende? E aí, quando a gente passa para essa representação feminina domesticada, a gente percebe que o que a gente entende como deusa, como Afrodite, como Vênus, se afasta tanto de Axerá, que ela começa a representar uma coisa completamente oposta, uma coisa completamente contrária. E que essa coisa completamente oposta e completamente contrária, ela vai ser punida como as mulheres normais que encarnam os mesmos ideais vão receber enquanto punição, certo?
Uma misoginia milenar. Tanto é uma misoginia milenar que eu vou compartilhar com vocês umas coisas aqui. Eba! Que eu também recebi e que vai mostrando as nossas estátuas milenares de representação do feminino, que eu vou... Então, essa aqui é a chamada Vênus de Willendorf, mas é ela de Willendorf, ela não é uma figura de Vênus, né? Como vocês podem ver. Inclusive, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo as referências que a Su passar. Desculpa. E também tem um texto que eu traduzi chamado Elas Não São Figuras de Vênus, com o link eu coloquei no chat, mas eu vou colocar na descrição também para vocês. Então, tem figuras maravilhosas. Su, já quer projetar? Já tá dando para ver? Deixa eu colocar aqui. Aê! Está aí, maravilhosa. Tá dando para ver? Sim. Certo. Então tá, essa daqui... Opa, 1, 2, 3, 4, 5... Ixi, acho que eu mudei a janela. Só um segundo. Peguei a janela errada. Tá aparecendo ainda. Tá mostrando a janela ainda? Tá. Peraí. Que eu que pulei a janela aqui. Essa daqui é a primeira delas. É a Afrodite quando ela sai. A Afrodite saindo do mar, né? Tá mostrando a mesma. Não, tá mostrando a mesma... Não sei se... Só um segundo. Ai. Essa é a que a gente chama de Afrodite Anadiomene, que é a que nasce da espuma. Ela sai mexendo nos cabelos, ela não cobre os seios, ela não cobre os genitais. Ela sai como ela veio ao mundo, ela tá ali, linda, bela, nascendo, feliz da vida. Essa é uma das primeiras representações que a gente tem, essa estátua é grega, tá? Ela deve ser do século 7, 8, antes da Era Comum. E ela é uma das mais antigas que a gente tem. Ao longo do tempo, as imagens que a gente tem das Afrodites, elas vão mudando. Essa já é da Vênus, ela é um pouco mais próxima do que a gente conhece. E essa daqui é de 1500 e alguma coisa. Ela já é feita em gesso. Ela é bem... Em gesso não, em mármore. Ela é bem menor. Essa daqui é a mais conhecida, que é a Vênus de Botticelli. É de 1815. Essa é a imagem, uma das imagens mais conhecidas. Toda vez que você fala em Vênus, você vai lembrar dessa imagem, que é ela cobrindo as vergonhas com o cabelinho, cobrindo os seios. E aí que a coisa começa a ficar muito estranha. Porque muitas imagens que a gente tem do romantismo para cá, tanto de heroínas trágicas, quanto de mulheres que têm fins trágicos, tanto na literatura quanto nas tragédias de teatro, que vão acabar virando mulheres exemplares, vão ter feições muito parecidas com a Vênus. Por quê? Porque são mulheres bonitas, a Vênus é uma epítome de beleza. E essas mulheres vão se parecer muito, elas vão ter esse olhar lânguido, esse olhar olhando muito para longe, como Ofélia, por exemplo. Não sei se vocês já viram um quadro mais parecido, eu vou botar aqui depois, que é o quadro mais célebre de Ofélia, que é ela morrendo com um olhar quase de orgasmo, assim, deitada no rio, onde ela morre afogada, com os braços abertos, quase gozando e morrendo porque ela se jogou de desespero. Em Hamlet, ela se joga no rio e morre afogada. E logo em seguida, no século seguinte, você vai ter uma prática muito estranha que é, para estudar anatomia, os estudantes de anatomia tinham duas formas. Ou eles pegavam cadáveres doados por pessoas que doavam ou vendiam os seus entes queridos, porque eram pessoas muito pobres, ou cadáveres indigentes, ou de repente criou-se uma moda na escola de medicina da Itália, que era criar as Vênus anatômicas. Vocês já ouviram falar? Não? Eu vou deixar um TW aqui, porque são imagens meio fortes, então aí, se vocês forem meio sensíveis, vocês tomem cuidado. Começaram a criar imagens que eram de mulheres extremamente belas, com proporções renascentistas, seios muito, muito firmes, a pele muito bem feita, elas eram feitas de um material de cera, então a pele dela era muito macia, cabelos eram cabelos humanos, tá? E a parte de dentro delas era anatomicamente correta, os pedaços poderiam ser retirados, você poderia retirar a parte da pele, a parte de cima,
e por dentro você teria os órgãos removíveis para que você pudesse ver qual era a disposição dos órgãos. Inclusive, você tinha modelos grávidos, como é esse daqui que está desenhado. Você tinha modelos em que você podia retirar o rosto da pessoa e você via a parte de baixo. E ela sempre tem esse rosto lânguido, como se fosse uma moça saindo do mar, linda, maravilhosa, ou deitada tendo orgasmo, ou Santa Teresa no êxtase divino. Então, elas têm também essa aproximação com a arte sacra, né? Que é uma coisa que aproxima muito as imagens da deidade com a imagem da arte sacra. A arte, a religião, o erotismo e o tétrico estão sempre muito presentes e muito próximos entre o século XVI e o século XVIII. E você tinha obras assim. Elas eram lindas, perfeitas, maravilhosas, exceto que elas estavam com todos os seus órgãos para fora. Nossa. E aí você podia tirar as partes do corpo. E elas estão exibidas hoje no museu, tá? E aí você consegue ver os lugares onde você pode tirar, né? Tem as coisas. Mas elas eram feitas com uma perfeição de você colar cílios humanos e colar sobrancelhas humanas. E elas eram chamadas de as Vênus anatômicas. Então, quando a gente se pergunta hoje por que a gente tem essa obsessão com mulheres muito bonitas em poses extremamente sensuais, mortas em posições horríveis ou em posições quase de adoração mesmo, com aquelas mesmas features de santos. Eu não sei se vocês sabem, mas até muito pouco tempo atrás, até 2 séculos atrás, os santos também eram feitos com cabelos humanos, com cílios humanos. Algumas tintas também eram feitas com restos humanos, com sangue, etc. e tal. E esse tipo de arte foi se estendendo durante um bom tempo. E prazer do mórbido. No museu até hoje. O prazer do mórbido. É o prazer do mórbido. E não é só o prazer do mórbido, é um prazer do mórbido associado a deusas específicas, em posições específicas, lembrando uma mitologia específica de uma mulher que tinha características extremamente específicas, medidas específicas, que vai remeter à beleza, à sedução, à perfídia, às guerras, às nossas Jezabéis. A competição feminina. A competição feminina. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui que foi vendida como Lilith. E olha que coisa interessante. Cadê? Tem aí? Tá vendo? Estou mostrando aqui, é uma réplica. Tô vendo. Então, eu tenho muitos livros que trazem Lilith muito parecida com as imagens de Vênus. Inacreditável. Põe a serpente enrolada nela, mas coloca sobre... Sim. Porque é como se a serpente tivesse vindo de Lilith para Eva. Eu tenho uma que é uma Eva sentada e a Lilith na posição da Vênus de Botticelli com as serpentes. Eu acho sempre as simbologias, as narrativas e os mitos, eles dão uma entrelaçada visual muito, muito, muito peculiar. E aí tem outra, uma imagem que é usada, inclusive no livro, né, Lilith, a Primeira Eva, que ela mencionou aqui no chat, é usada a imagem de Inanna para falar que é Lilith. E eu acho isso o fim da picada. Aqui dá para ver melhor. Ó. A imagem de Inanna com os leões, só que colocam corujas, né? É por causa que Lilith vem da raiz noite, Laila, né, do hebraico, só que usam a imagem de Inanna para representar Lilith. Começam a fazer Tem um livro muito, muito conhecido entre os evangélicos pentecostais que traz a imagem de Inanna com as corujas, dizendo que é o espírito Lilitu. O espírito acadiano. Eu não tenho mais esse livro porque está na casa da minha mãe, mas eu posso até pedir para minha tia me mandar o livro, porque tá a fotinho dessa imagem. Sim, ó. O box, né? Deuses e mitos do Antigo Testamento. O livro é sobre Lilith, tá aqui, Lilith, a Primeira Eva, e eles usam a imagem de Inanna na capa. Né?
Eu acho incrível. Lembrando que Quando você busca nos artigos específicos de arqueologia de cada lugar e de cada deidade, você vai ver o que tem no templo de cada uma das deidades. Se você for ver o que tem no templo, você vai saber o que é de cada uma, porque cada uma tem símbolos específicos. E assim, também tem aonde essas imagens foram encontradas, como a Su São falou. regiões diferentes e o que tá esculpido em cada lugar. Uhum. Não tem como pegar uma mitologia tão antiga quanto a de Inanna, dos Sumérios, e relacionar diretamente com o mito de Lilith do judaísmo, que nasceu posterior, lá por 200 antes da Era Comum, né? Então, assim, e muitos mitos acabam sendo apropriados depois e acabam em outras culturas, como a gente acabou de falar de Afrodite. E assim, as próprias pessoas que fazem o tracejo de teogonias falam: olha, Afrodite e Vênus provavelmente vieram daqui por essa rota, porque a gente tem o registro aqui do culto dessa deusa, com essas características que foram trazidas daqui, veio da Fenícia, depois entrou em Chipre, depois entrou em Eryx, depois entrou aqui, com essas e essas, dá para você tracejar de onde veio o culto e onde é que ele foi ganhando características e perdendo características. Então, você sabe de onde veio, entendeu? E aí você consegue ir lá e falar, não, mas aqui é outra coisa, e aqui virou outra coisa. Então dá para saber o que é o que e do que veio da onde. Só que assim, isso daí é um trabalho que demora milhares de anos, só você indo lá e lendo cada trabalho. O Agosto das Deusas, eu tô lendo as coisas para fazer o Agosto das Deusas tem uns 3 anos. Nossa. Sobre pelo menos 4 arquétipos diferentes de deusas. Sobre Afrodite, Vênus e Andrômeda, são 5 anos que eu tô lendo. Sobre Medusa, tem uns 7 mais ou menos que eu tô lendo. E aí, Inanna e Lilith, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. Por quê? Porque minha família inteira é de uma denominação pentecostal que é extremamente fechada e eles não conseguem entender que dentro de uma cultura gigante, dentro do Oriente Médio, é impossível que tenha existido um Deus só durante quase 12 mil anos. O povo ainda insiste, né? Ainda tenta. E aí eu comecei a fazer cursos a respeito, tipo, tem muito tempo. Então, assim, você tem que ler muita coisa em volta, e aí você vai lá na bibliografia, acha os artigos e pega e baixa, e aí você vai vendo que as iconografias mudam todas. De lugar assim como por isso que a gente consegue rastrear a Xerá. Por isso que dá para dizer que ela saiu da Babilônia. Porque você rastreia. Mas existem, claro, junções no sentido de encontros de deusas. Né? Por exemplo, a gente sabe, no caso de Israel e Judá, principalmente, que eles tiveram contato com a cultura babilônica, por causa do Império Babilônico que levou eles, a elite para o exílio. Então, eles tiveram contato com a deusa Ishtar. E a gente sabe, por exemplo, que até o próprio livro de Esther, na Bíblia hebraica, é uma reconstrução do mito da deusa Ishtar, usando exatamente as figuras que estão no mito dessa deusa, né? E aí você encontra empréstimo linguístico, exato, encontra as figuras fechadas que são usadas, tipo, toda religião, por exemplo, você encontra... tem religiões que têm, tipo, frases feitas, que você vai encontrar ali reproduzidas, e aí o pessoal vai atrás, tem um trabalho linguístico, tem um trabalho iconográfico. Isso. Tem uma galera que faz isso. Pra gente que faz letras, eu fiz uma parte de sânscrito também, que a galera vai atrás de pedaços do Ramayana por aí. Ramayana, por exemplo, pegou um monte de coisas do mito de... aquele lá aquele primeiro mito, a primeira epopeia do mundo, de Gilgamesh, pegou várias coisas de lá, inclusive frases iguaizinhas, assim. Nossa! E aí você vai lá e encontra. Por exemplo, a ideia de Inanna indo para o inferno, você vai encontrar isso daí reproduzido em diversas epopeias. Alguém vai até o inferno e alguém vai lá buscar e deixa outra pessoa no lugar, e aí dá errado, aí o outro vai lá buscar.
enfim, são mitos que se retroalimentam porque as pessoas reinventam o mesmo mito. E aí, às vezes, as pessoas reinventam esse mesmo mito com algumas frases de entrada e de saída iguais. Porque as pessoas que vão contando isso são sociedades que têm uma extrema troca de comércio, de cultura, eles vão contando. Tem pessoas que têm o trabalho de irem contar as histórias de um lugar para o outro. Sim. Por exemplo, eu tenho a imagem aqui da Star, a Star babilônica. Olha isso. Em cima de leões, tá? Os leões nos pés dela. Essa imagem aqui é gigante. Aí você tem toda uma incrementação. Eu não sei se eu apagando aqui a luz melhora para ver. Não, não melhora, né? Porque aí você percebe ela bem mais sexualizada, bem mais imponente, né? Mas se você perceber, você vai ver que as asas da representação de Inanna estão em Star, os leões da representação de Inanna estão em Star. Os seios. Os seios. Então você vai perceber. Isso, o segurar as alças, né? Em torno. Então você vai perceber semelhanças inevitavelmente, tá? Não tem essa questão do duplo, né? Você percebe 2 leões, 2 corujas. Aqui tem uma imagem da deusa Xerá no santuário fenício, 2 colunas, 2 leões. Sempre isso duplo, né? O que a gente chama de quiasmo na literatura hebraica, ela se dá na iconografia também, sempre um duplo e algo no meio que é o principal. Então você vai perceber isso se repetindo na iconografia tranquilamente. Né? Essas descidas ao submundo, busca raízes, tem mais a ver com a ideia que se tinha de que você tem divindades que dominam o mundo conhecido, ou o mundo espiritual, ou o mundo de cima, e existe um mundo abaixo. Isso daí tem a ver com a conquista da morte, ou com a conquista da vida eterna. Quem domina a parte de cima, geralmente não domina a parte de baixo. Para que você seja um Deus todo-poderoso, você tem que dominar os dois. Quando Gilgamesh vai até o submundo, ele vai até o submundo para buscar o grande amor da vida dele, que é um homem que foi criado do barro e que morreu. Quando esse homem morre, ele atravessa o mundo inteiro buscando uma maneira de ir até o submundo para buscar o homem que morreu, que é o grande amigo. Eles falam que é o grande amigo dele, mas eu entendo como o grande amor da vida dele, que ele tem que trazer de volta da morte. No caso de Inanna, ela tem que ir até lá porque ela quer conquistar a árvore que está no submundo. Porque ela é a grande rainha de tudo que está acima do submundo. E ela vai para lá e acaba ficando presa. E vão 2 pessoas salvar ela, uma acaba ficando e uma volta com ela. E ela acaba reinando lá em cima e há uma troca depois dessas pessoas e nisso acaba havendo uma espécie de intercâmbio de poder entre o que vai e o que fica. Gente, e olha, a recomendação saiu em português esse ano, a tradução do Sumério dos mitos de Inanna, tanto que o livro Inanna, antes de poesia ser palavra era mulher, é a primeira obra literária da história mundial escrita por uma mulher, Enheduanna, a princesa e sacerdotisa de Inanna. E só para vocês terem uma ideia, o texto é em sumério e português. Ai, eu vou comprar. Já vou comprar, já quero. Pensa, sumério e português. E eu já gravei leitura para o canal desse livro. Ai, que delícia! Ele é maravilhoso. Inanna, gente, vale a pena. Saiu agora, tá? Esse ano, a tradução em português. E esse mito é fantástico, né? Nossa, a narrativa de Inanna do submundo, a questão dela voltar depois, né, do submundo, e os mitos de ressurreição são muito famosos também das divindades principais, das divindades mais importantes dos panteões. E assim, você perguntou sobre as estações, talvez em Inanna especificamente não tenha a ver com estações, tenha a ver com essa troca, mas no caso específico de Afrodite e de Vênus, as duas são as gerentes das estações do ano que tem a ver com renascimento. No caso, abril, a primavera. Tanto é que as duas são as regentes das primaveras. Por isso que dizem que elas também têm ligação com Ishtar, que é a deusa do renascimento.
E as duas têm também ligação com o fato de que as coisas, as plantas nascem, inclusive as plantas que não são boas. Tanto é que Vênus dá origem às palavras veneno, dá origem à palavra venérea, ou seja, poisonous, e as doenças venéreas, ou seja, as doenças que são venenosas e que partem das mulheres. Uhum. Então, assim, a ideia de renascimento também é a ideia do renascimento de todas as plantas, inclusive aquelas que não são boas, e a ideia do nascimento, ou das mulheres nasce tudo. Como em Pandora, delas vem tudo que é bom, tudo que é ruim. Tudo. Das mulheres e da caixinha, a caixinha de Pandora é uma metáfora para as vaginas. É delas que sai tudo que tem de, como é que eu diria, de catastrófico no mundo. Mas lá no fundinho tem a esperança do nascimento de uma nova humanidade. Aliás, o mito de Pandora é sobre isso. Quando você manda a primeira mulher para o mundo, ela traz em si todas as catástrofes, mas aí também tem a esperança lá, que é o nascimento da humanidade. Mas é de Vênus que vem a ideia de venenoso, venéreo, e também elas são as regentes de todas as estações de nascimento. Então, elas também são as pessoas que vão garantir que as coisas nasçam de novo depois que elas destruírem tudo. Cuidado com essas mulheres. Muito. E não é interessante essa coisa do fascínio masculino por criar essas imagens tão violentas em cima de narrativas sobre mulheres? Olha, eu acredito que a necessidade de domínio sobre as mulheres vem justamente do medo que se tem de que as mulheres sejam capazes de destruir tudo e de gerar tudo. O mito da vagina dentada é sobre isso. Todos os mitos que existem, que aliás o mito da vagina dentada também é recorrente, tá, gente? Ele existe em diversas culturas. Tem nos japoneses com o festival do pênis gigante. O festival do pênis gigante existe porque existe o mito de uma vagina dentada que resolve que não vai mais parir nada. E o cara que consegue dominar a vagina dentada é o cara do pênis de aço. O pênis de aço vai lá, quebra os dentes da vagina dentada e de repente as pessoas começam a parir novamente. O mito Maori, se eu não me engano, sabe a história fofinha da Moana? Do cara com o gancho? Então, o cara com o gancho que colocou a deusa para dormir, ele não colocou a deusa para dormir. Ele estuprou a deusa, por isso que a deusa acorda, porque ela resolveu também que ela não ia mais promover o nascimento de nada. Porque toda vez que um vulcão implode, depois que ele para de explodir, renasce tudo, certo? Aquela é a deusa da criação e também é a deusa da destruição. E ela tinha uma vagina dentada, ele vai lá com o seu cajado, quebra a vagina dentada dela, e por isso ele ganha o seu gancho. Também é um mito maori de estupro e de destruição da vagina dentada. Então, a vagina dentada existe em uma série de culturas como um mito do masculino quebrando a resistência feminina contra o desejo dele de domínio e de reprodução sobre as fêmeas. E aí eu fico pensando, tipo, a única forma de você se reproduzir é estuprando vaginas dentadas? Tipo, as mulheres têm dentes nas vaginas? Não tem. Entende? Também tem medo de buceta, gente. Elas são tão legais. Bota a nossa Sheila aí pra gente falar sobre isso. Vamos falar sobre Sheila na Gig. Vamos falar sobre Sheila na Gig. Gente, eu tenho uma obsessão por Sheila na Gigs. Eu quero comprar todas as réplicas possíveis de Sheila na Gigs e colocar nas minhas portas. Você viu que tem até uma música, né? Sheila na Gig. Para trazer prosperidades, porque Sheila na Gig são a melhor representação possível. As pessoas na Idade Média colocavam gárgulas nos cantos das igrejas para trazer proteção. Aí os celtas lá na Irlanda colocavam Sheila na Gigs, que eram velhinhas, com os seios de fora e as vaginas assim abrindo, assim, para trazer prosperidade, boa sorte, etc. E são sempre essas velhinhas sorridentes. Gente, Sheila na Gig são muito legais. São símbolos muito interessantes. Também de uma mãe terra que está dando risada, está parindo todo mundo, está nutrindo todo mundo e não quer matar ninguém. Não quer estuprar ninguém, não quer tacar cajado em ninguém, manja. E tá de boa lá, entendeu? E eu amo as Sheila na Gigs porque elas estão sempre dando risada, tirando sarro ou assim.
para você. E elas são muito fofas. Muito fofas. E elas têm uma musiquinha. Mas também são uma representação que você não pode ter hoje em dia, entendeu? Porque elas são extremamente podadas, porque as pessoas têm muito medo de buceta. Muito medo. De todos os tipos. Elas têm uma musiquinha. É PJ Harvey, se não me engano. É PJ Harvey. Sim, é muito fofa a musiquinha. Eu vou pôr no chat aqui, depois eu ponho na descrição para vocês ouvirem a musiquinha da Chilana Gig, maravilhosa. É legal até de pegar a letra depois, dar uma pesquisada, e põe no Google Tradutor se você não sabe inglês, porque a letra até é muito massa também. Vale a pena. Chilana Gig é maravilhosa. Só deixa eu fazer uma observação. Quem faz as réplicas para mim é a maravilhosa Paula Turiani. Paula Turriani é a artista fantástica que tem me ajudado na minha tese, doutorado, porque eu sou muito visual, eu preciso dessa provocação visual para me ajudar a escrever, e ela me ajuda fazendo réplicas de achados arqueológicos, né? Então, são peças baseadas em imagens reais encontradas em sítios arqueológicos. Então, siga a Paula Turriani, também vou colocar na descrição do vídeo o Instagram da Paula, e vou colocar no chat para vocês não perderem nada do que essa artista faz, porque é fantástico, tá, gente? Vale muito a pena. A gente tem que vocês têm perguntas? Eu tenho várias aqui que eu elenquei para perguntar para a Ângela, mas eu quero que vocês façam as de vocês primeiro. Meu Deus do céu, você vai fazer pergunta para mim? Sim! Que medo. Ai, todo mundo fala que é apaixonado, só que essa conta não bate, viu? Uhum. Esse é o problema. Basicamente, né? Sim, eu ia perguntar para você, Ângela, da onde é que a Xerá vira Astarte? Ok. Astarte é uma outra divindade no panteão ugarítico. Então, ela é uma divindade abaixo de Axerá. Ela é intermediária. Eu sou completamente ateia, completamente sem fé. Eu não tenho fé alguma em nada. Em homem, então, vixi. Ah, tá. Você está respondendo aqui o chat, Desculpa, né? Mulher de pouca fé. Desculpa, fiquei, oh, meu Deus. Mulher de nenhuma fé. Pode atualizar aí. Já teve gente que comprou o livro da Inanna aqui. O povo já tá... O povo é muito esperto na loucura. Então, a Astarte é uma deusa distinta, tá? Tanto que você vai encontrar mitologias separadas, Tiro, Sidom, e só que nos textos bíblicos, o que você vai encontrar? Vai encontrar, inclusive, Astarte e o plural, Astarote, sendo modificado, porque o ot em hebraico é o plural feminino, né? Então, as Astaroth, que seriam várias Astartes, vai ser um termo cunhado para várias deusas femininas. Vai começar a ser generalizado como se fosse uma coisa só. Então, quando o termo Astaroth aparece no hebraico, você tem que desconfiar que está se referindo também a Asherá no meio, porque eles começam a reduzir tudo numa coisa só. E tem uma observação interessante no hebraico, porque em alguns textos do Antigo Testamento, em hebraico, vai aparecer Astoret. E Astoret é uma mudança vocalizada posterior que é tirado as vogais da palavra boshet, que é vergonha, para colocar no nome da deusa. Então, eles mudam as vogais para misturar o nome de uma divindade feminina com a palavra vergonha, exatamente para condenar a adoração a ela. Então, de mulher, né? Cara, homem não gosta de mulher. Homem gosta de bater em mulher, de ajudar a mulher, de explicar para a mulher. Homem gosta de fazer um monte de coisa com mulher, mas gostar de mulher mesmo, eles não gostam. Eles gostam de verdade. Fato. sem dúvida nenhuma. Uma coisa interessante, quando
Eu acho que é a Mone, né? É a Simone que é a Busca Raízes. Eu estou desconfiada. Que é uma mulher maravilhosa. Mas falou da questão dos nomes, de identificação das peças com as divindades, né? Por exemplo, foi encontrado esse trono duplo na região do que a Bíblia chama de cidade de Moabe. Esse trono duplo com leões, com árvores, palmeiras, né, duplas, e pomba em cima, num lugar em que era adorado Javé e Axerá. Uma dupla divina num trono. Esse é um santuário de um trono duplo. Então, você precisa ver o local de culto, onde está os registros dos nomes, né? Para quem ainda tem dúvida, um vaso famoso foi encontrado no sul do Sinai, deserto do Sinai, um vaso em Kuntilet Ajrud, essa é a minha favorita, porque tem a representação de Javé, que poucas pessoas ou poucos lugares têm a representação desenhada do Javé com a cara bovina. Um Javé com... Olha o tamanho do pênis dele, tá quase no joelho, né? E aí você tem o casal divino, também você tem vaca ali, porque no mito de Ugarit, Axerá também se transforma numa vaca e é num touro, e eles fazem filhos na forma de animais. Por isso o bezerro de ouro? Olha, muita gente fala da questão do bezerro de ouro. A conexão é exatamente pegar as tradições da representação de Javé, porque Javé era representado como um touro também, como um boi. E aí é uma forma dos sacerdotes dizer, isso aqui está errado, não pode se fazer mais, porque eles não podem negar que houve uma tradição de Javé sendo representado por um animal. A grande questão é que agora eles têm que criar uma narrativa do bezerro de ouro para dizer que aquilo foi condenado. Porque eles não podem negar, por isso que os textos permanecem na Bíblia. Porque eles não podem negar a tradição que está na realidade deles, mas eles têm que criar uma narrativa de que aquilo foi condenado por Javé depois, de usar representações. E nessa peça aqui tem uma bênção. Eu te abençoei por Javé e sua Axerá. E quem é o cara atrás do Javé? Boa pergunta. Aí o que acontece? Essa imagem aqui tem uma questão interessante. Em algumas representações aparece com um pênis também, algumas não. Então, você vai encontrar em alguns materiais essa representação com pênis e algumas sem. Então, aqueles que mostram sem a representação afirmam que se trata do casal, a própria representação do casal divino. Porém, a peça possivelmente aparece com um pênis apagado, quase apagado. E a figura de trás, Axerá. Com pênis também? Não, ela não. Ela está tocando um instrumento musical. E aí você vai ver a Axerá sendo relacionada a figuras diferentes, como, por exemplo, o fuso. O fuso de fiar, né, de costura, é uma representação da feminilidade em Ugarit. E no mito do ciclo de Baal, Axerá fica na beira do mar com o fuso. E aí você vai perceber que você tem a diferença entre Astarte, Axerá e Anat, que são 3 deusas que aparecem no panteão ugarítico. Só que, posteriormente, depois dessa época, próximo ao período da Era Comum, próximo ao início da Era Comum, essas 3 deusas vão ser sincretizadas. Elas vão ser juntadas numa mitologia como se elas fossem uma única deusa, chamada Atargates. A deusa síria Atargates. Eu tenho uma representação dela, inclusive segurando um fuso. Deixa eu só apagar a luz aqui, que ela aparece melhor. A deusa... Está aparecendo bem, né? A deusa Atargates, ela está segurando um fuso na mão. Dá para ver? Dá, né? E aí ela
ela aparece com 2 leões, de alças de leões em volta. E veja que as vestes dela já são muito influenciadas pela roupa, né, as vestes da cultura grega. E a Targates é, então, uma assimilação. É como se tivessem simplesmente pego as mitologias de Anat, Astarte e Asherá e juntado na deusa síria Targates. Assim, reduzindo a mitologia das deusas. E já é uma domesticação, né? Tira os peitos, tira o arco e flecha. Então, claro, a questão dos profetas. Os profetas não, os profetas eram politeístas, claro que eram politeístas. Tanto é que, inclusive, eu estou dando um curso de Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético, porque há indícios, inclusive textuais na Bíblia, de que nessa matança de profetisas, os profetas foram profetisas e profetas que foram mortos, porque a elite sacerdotal pós-exílica não podia admitir os profetas. Eles eram politeístas, sim. E os sacerdotes eram monolátricos, né? Não existia nem monoteísmo na Bíblia, tá? Não tem monoteísmo nesse contexto, de forma alguma. Os próprios sacerdotes eram monolátricos, ou seja, eles admitiam a existência de outras divindades, mas queriam centralizar o culto somente a Javé. Mas para isso eles tiveram que realizar a matança dos profetas. Existem indícios textuais no livro de Zacarias, que eu leciono no curso de Zacarias sobre isso. O professor Oswaldo Luiz Ribeiro também tem tem uma live sobre profetas aqui no YouTube, você vai encontrar eles em algum lugar aí, que fala sobre essa diferenciação, mas os profetas não eram monoteístas de forma alguma. Nem os sacerdotes eram monoteístas, eram monolátricos, né? Então, tem essa questão. A própria figura do profeta Elias, que destruiu, que matou os profetas de Baal, lá com Jezabel, a figura de Elias é uma figura inventada, completamente inventada. É um mito. Porque ele é o único profeta com cara de sacerdote, que não admite outros deuses. Ele é o único. Eles criaram um profeta que representa os sacerdotes. Como assim, amiga? Você está dizendo que não foi Deus que escreveu e que as pessoas que estão ali são mitos? Como assim, amiga? Amiga, é esse que é o negócio. Por isso que eu falo, quem gosta e quem odeia a Bíblia tem que estudar o texto na história. Tem que estudar quem redigiu, quando redigiu, como é que foi a situação. Porque senão vai falar besteira igual, tanto crente quanto ateu. Você tem que estudar o texto, né? Não pode estudar, porque se você estudar, você não vai acreditar. Desculpa. Vai descobrir que é o sacerdote falando assim, e assim diz o Senhor. Aí que nem o fantoche, né? Aí Javé diz, eu sou o Senhor teu Deus. Aí é assim que o sacerdote está fazendo com o texto. Ele está criando os bonequinhos e a voz de Javé no texto é a voz do redator do texto, falando o que ele quer que as pessoas obedeçam. Né? É isso que funciona no texto. Beleza? Marcos, então, ela falou, inclusive, de um dos juízes era filho de Anat. Imagina que incrível. Sim, Xangar. Xangar é filho de Anat, está lá no texto de Juízes. É só vir fazer o curso do metaverso, explorando o livro de Juízes. Gente, eu dou curso sobre tudo isso. Na verdade, o povo precisa valorizar o trabalho das mulheres, né, Su? Eu acho. Que porque, se o povo valorizar seu trabalho, já ia descobrir metade do que a gente está falando aqui. Exato. Mas é bom a gente fazer a live, porque aí o povo já fica sabendo, já vai fazer o curso. Gente, todas as minhas redes sociais têm um link na bio para você acessar, onde tem todos os cursos à sua disposição. Aqui no YouTube, lá na página inicial, você vai ter um link chamado Encontre-me, bem na cara na minha página inicial do YouTube, que lá tem todos os cursos, tudo à disposição de vocês. Se você não estudar os textos no contexto da redação, você vai cair no conto do teatrinho do sacerdote, do escriba. Você vai acreditar que o que eles estão dizendo que Javé disse de verdade, entendeu? E você vai ignorar que todo mito é uma construção política.
Todo mito é uma construção política. Não dá para ignorar essas coisas, gente. Então, vocês estão recebendo essa sequência de lives maravilhosas, com o gosto das deusas, mas não pense que só ouvindo o que a gente diz e aplaudindo o que a gente diz, vocês estão valorizando o nosso trabalho. A Bibliopreta está aí para ser apoiada, né? A Bibliopreta com as bolsas de estudo, com as alunos maravilhosas. Então, são incríveis, o povo tem muito conhecimento sendo realizado, precisam de apoio, né? Sigam a Bibliopreta, sigam a Su, adquiram os meus cursos, adquiram os cursos da Su dá cursos incríveis que eu preciso. Vamos fechar uma turma por Mito da Beleza, pelo amor de Deus. Vamos! Eu preciso fazer esse curso, gente. Precisamos de mais gente para montar a turma. Então, se você entende o que a gente diz, se você concorda, mais do que aplausos, venha valorizar o nosso trabalho. Venha adquirir os cursos. E aí, o próximo, vamos falar de deusas guerreiras? Você vai falar de Anat. Perfeito, Anat e Kali. Perfeito. Vamos? Próximo encontro do Agosto das Deusas, dia 13 de agosto. Vai ser dia 13 agora, vai ser lá no canal da Bibliopreta, né, Su? Isso, a gente vai tentar fazer no meu canal. Se não der certo, a gente volta para cá, não tem problema, mas vai ser no próximo, vai ser no meu. E aí a gente vai falar de Anat Star e a gente vai falar também de Durga e de Kali. A gente vai falar de deusas guerreiras dessa vez e a gente vai desconstruir a ideia de que todas as deusas de formação de culturas são mães fofas que pegam pessoas no colo, que alimentam e amamentam todo mundo, e como a ideia de que mulheres como deidades têm apenas a função cultural de nutrir nações é apenas uma construção ocidental. A gente não precisa acreditar nisso ou levar isso para a vida. E que isso daí vai se traduzir e retraduzir nas contemporaneidades como uma demonização dessas deusas. Inclusive, a gente vai ver a tradução e a retradução dessas deusas dentro da nossa cultura ocidental contemporânea, não só na demonização, como na criação de monstros, de antagonistas, de heróis masculinos. E vai ser no canal do Bibliopreta. No antagonismo de heróis masculinos, na criação de monstros e de catástrofes, ou seja, você vai criar uma espécie de terror natural em torno dessas deidades, e tudo isso está associado também com uma sanha civilizatória do herói ocidental sobre deidades femininas de poder. Olha, e se você está chegando agora, não se preocupe, essa live vai ficar gravada aqui no canal. Depois a Su vai passar para o Bibliopreta também esse vídeo para ficar toda a sequência lá no canal, né? Esse projeto nasceu do coração da Su. Ela gentilmente estendeu para mim o convite de participar junto. Eu estou muito feliz, estou muito honrada de fazer parte desse projeto, Su. E que vocês sigam esse grande projeto do Agosto das Deusas. Vai ser hoje, dia 10, dia 13, dia 17, dia 20 de agosto. Uma sequência maravilhosa, Agosto das Deusas. Não percam. Hoje a gente está fazendo aqui no canal, mas as outras lives vão todas para o canal da Bibliopreta. Sigam Sueli Feliziane para estar atentos nos horários e no lugar certinho, para não perder nenhuma das lives, gente. Apoiem o trabalho da Bibliopreta. Pelo amor da deusa, vamos valorizar o trabalho das mulheres, gente. Está mais do que na hora da gente mostrar que estamos juntos nessa parada. É isso, Su? É isso aí, gente. Um beijo grande. E vamos lá, gente. Boa noite. Agora eu tenho que ir, porque eu preciso comer. A diabetes está batendo aqui. E aí, com todo o amor de Nana, com todo o amor de Axerá, e com todo o ódio de Anat. Uhul! Beijo grande. É nóis. Amo você, Ângela. Te amo, Su. Te amo, mulherada.